Agora sim, tem um caso aqui, por exemplo, voltando, né, nesse ponto político, da Luciana Mendes. Ela perguntou se o Lula chega até o final do mandato ou morre. Essa é desde quando ele foi. Mas aí que eu vou desde quando ele foi eleito. Tem eu vou esse perguntar pra você. Mas ela acredita o quê? Que ele é um sósia ou que ele não é? Porque ainda tem esse papo ainda, que tem vidente que fala que o Lula é um sósia. Ele já morreu. Ele morreu, igual o Paul McCartney, a Avril Lavigne, né? Ou que o Elvis está vivo, o Michael Jackson está vivo, estão todos, né? Todos eles ali. Então o Lula talvez seja um sósia, né? O que eu falo sempre, e eu acho que me acompanham talvez no Planalto, eu não sei, mas o Lula precisa sempre cuidar da saúde dele. Ele tem um posicionamento negativo na numerologia que vai até mais ou menos a eleição que vem relacionado ao coração e a parte circulatória dele, das pernas, né? Às vezes, tudo mais. Então, ele tem risco de ter problema sério do coração, de ter alguma questão relacionada a trombose, ele tem risco de ter problemas cardiovasculares, ele tem uma tendência numerológica para isso. Mas eu vejo, a nível de previsão, ele se cuidando, ele consegue alcançar, e ele tem se cuidado. Então, é o que eu falo, a previsão ela não é uma sentença, ela é uma tendência. A pessoa tem um livre-arbítrio para alterar aquilo. Tem um livre-arbítrio. Então, o Lula está se cuidando. Uma coisa que eu vou falar para vocês, que muita gente que vai assistir agora fala, ele tá falando bobagem. Mas quem me acompanha sabe o que eu tô falando. Quando o Lula anunciou que ia fazer uma cirurgia ano passado, eu fiz um vídeo naquela mesma semana. Falei, pelo amor dos céus, não faça dia tal. Ia dar muito ruim para ele, se ele fizesse. E a cirurgia foi alterada depois. Poucos dias depois, ele alterou. Pro dia que eu falei que a partir daquele dia, ele poderia, e aí ele ia se recuperar logo. Muita gente vai falar, ele tá falando bobagem. Mas eu sei o que eu tô falando e eu sei o que as pessoas me avisam, me enviam de quem chegou, quem viu e tudo mais. Enfim, então eu vejo o Lula terminando o mandato, cuidando da saúde, tá? E vejo, inclusive, não só terminando o mandato, mas ele é bem capaz de se reeleger, franco favorito para uma reeleição, tendo saúde. A questão do Lula não é questão, impeachment, Congresso. A palavra para o Lula é saúde, só isso. É que na idade do Lula, né, qualquer coisa que você fale de doença, né? É a mesma coisa que perguntar se o Silvio Santos vai morrer esse ano. Todo ano tem gente falando que vai. Esse ano vai morrer, o que eu posso falar é que vai morrer um grande apresentador que é famoso por um programa num dia específico da semana. É Faustão. Isso aí já tá... O Milton Neves matou ele ontem. Já tá quase. Pois é. Roubaram a conta, né, do Milton Neves, né? Hackearam. Ele falou que hackearam a conta dele lá. Então, eu vou falar pra vocês que tem um outro apresentador, vou descartar os que é fácil falar. Tem um outro apresentador que não é o Faustão e não é o Silvio Santos, é conhecido por um... Isso não quer dizer que o anterior não seja o Faustão ou o Silvio Santos. Não estou dizendo isso, não quero matar ninguém. Estou falando que tem um apresentador conhecido por um programa de muitas décadas num dia da semana, que ele é conhecido por uma... Vou falar aqui o bordão? Que é por um... Tem bordão, tem por um objeto, por uma coisa. Lógico. Não é... Vamos descartar Faustão e o Silvio Santos por agora, que tá todo mundo falando. Tem um outro, um terceiro. Como é que é? Ele é... Não vou falar quem é. Ele tem um dia da semana, um programa de muitas décadas, passou por algumas emissoras... E ele também... Ele tá com um pezinho na cova já. E ele vai esse ano. É o Raul Gil. Eu não vou falar quem é. Tem microfone, tem o chapéu do quadro. Não vou falar quem é. Tá? E uma atriz também muito, muito conceituada também. Já tá bem idosa. Já tá chegando nessa... Olha, eu não vou falar nem que sim, nem que não, que é a Fernanda Montenegro. Mas eu diria que a Fernanda Montenegro... Eu nunca vi uma pessoa... Nunca vi. Olha que, incluindo as pessoas da espiritualidade, incluindo gente que é bacana, que é boa. Eu nunca vi uma pessoa com uma energia, uma aura tão grande. Sério? E tão bonita e tão brilhosa quanto a Fernanda Montenegro. Eu fui ver uma peça dela, ela lendo Nelson Rodrigues no teatro. Foi ano passado isso. Eu fiquei chocado. Eu fico até arrepiado de lembrar. Ela chega, parece que você está vendo uma deidade pisando na Terra, um avatar de uma deidade. É uma coisa incrível. Então, o dia que ela partir, realmente vai ser um dia triste, porque é uma pessoa, além de ter um talento ímpar, mas é uma pessoa com uma energia boníssima, maravilhosa a energia dela. Você traz algumas derrubadas. Mas pelo menos assim, teoricamente não é nada que ninguém esteja
Vai pegar ninguém de surpresa. Já estão pessoas mas eu não estou falando que a Fernanda Montenegro vai, não estou matando ninguém, tá? Não. Mas ó, são pessoas que têm uma certa idade. Sim, claro. Entende? Mas vai ter alguma surpresa? Vamos ter uma surpresa, vai ter uma artista, uma moça, em ascensão musical. E ela vai ter um acidente também. Você lembra como teve a coisa da Marília Mendonça? Então, foi em novembro de 21. Né? Eu fiz uma previsão num outro canal. Eu não lembro o nome do canal. Mas era um outro canal também, como vocês fazem entrevista e tal. E eu falei que ia ter um falecimento por conta de uma queda de uma aeronave, com uma cantora em ascensão. Só que eu via algo popular. E na hora eu falei assim, é algum gênero popular, não sei se é forró, se é piseiro, alguma coisa povão, assim. Aí eu falei assim, ele não acertou que ela canta sertanejo. Eu falei, gente, mas a carta, ela não tem gênero. Não é o qual é a música o meu baralho. Entendeu? Não é uma jukebox. Então a previsão para eu poder condensar aquilo ali, para poder trazer, para passar por aqui, tem um lado também consciente do ser humano. E eu não ouço sertanejo, eu não ouço essas coisas. Então, para mim, são gêneros populares. Forró, sertanejo, piseiro, funk, samba, são coisas povão, samba. Eu não ouço muito. Eu sou, apesar de ter 27, eu ouço músicas dos anos 80. Eu ouço uma Madonna, Cyndi Lauper. Eu sou dessa vibe, assim, né? Então, eu não sabia exatamente o gênero. E sobre essa questão, essa moça, ela está em ascensão, ela vai ter um acidente também, eu acredito que para o segundo semestre. Tá? E essa vai ser uma coisa fatal, é uma surpresinha, digamos assim. Tá? Recentemente, eu gosto de trazer sempre as previsões que eu acertei para o pessoal poder ir lá conferir realmente se acertei, se eu não acertei, porque isso aí, eu fiz um vídeo de previsões para os famosos ano passado, no qual eu falei da Luísa Sonza. Eu ainda falei assim, nossa, coitada, tá no ano 7, eu não sei se ela tá com alguém, se não tá, porque eu não acompanho. Eu acho que se eu ouvir uma música dessa menina, mesmo sendo da idade dela, eu não acompanho. Eu falei, gente, coitada, ela vai ter uma traição esse ano. Putz. E foi. 2 semanas depois foi a questão do... Bitcoins. Exatamente. Então, lá no canal tem bastante previsões de famosos, de política, de economia. Mas esse ano vamos ter muita coisa vindo à tona. Uma previsão que eu posso fazer para vocês aqui, de falar uma coisa que é surpresa, não é exatamente com um famoso específico, é com mais de um. Vai ter um esquema que vai ser desbaratado pela Polícia Federal esse ano. Opa, coisa boa. De uma suposta indústria de suplementos que ela financia o tráfico com influencers fitness. Então isso vai atingir de meia dúzia a uma dúzia de influencers fitness. Então não é só inclusive tem ex-BBB na história. Não é só o Cariani que não, isso aí é a cerejinha do bolo. Isso aí é a pontinha do iceberg. Existe uma máfia por trás disso. É coisa de Polícia Federal. É porque, eu não sei se você acompanhou aí, mas o Cariani tá lançando um negócio que é tipo a Mansão Maromba do Toguro, que reúne vários influencers numa casa, que vai falar além de fitness, vai fazer negócio de gamer e tal. Eu não acompanho esse povo. O que eu vejo é justamente a espiritualidade me passou em evidência na carta, seja o arquétipo, seja a situação. Às vezes eu vendo mesmo, vem uma cena na minha cabeça. Às vezes eu nem sei quem é a pessoa. Esse Cariani, por exemplo, nem sabia direito quem era. E eu sou muito out das coisas, assim. Quando eu vejo o YouTube, por exemplo, são canais assim de história, uma coisa ou outra falando de música, eu leio sobre economia, uma coisa de política, leio livro, então eu não vejo jornal na televisão. Eu sei que as minhas previsões são acertadas quando me mandam no Instagram, no direct. Você acertou mais uma, você isso, você aquilo. Aí eu falo, que legal, aconteceu tal coisa, ou então, que pena, né? Mas essa previsão ela deve ocorrer, eu acredito que ali por volta do início do segundo semestre, ali por volta de entre junho e agosto, mais ou menos, deve ser desbaratada essa história.